Que Deus abençoe a nossa vida e esse momento que teremos aqui. Louvo a Deus por você que chegou aqui agora e espero que esse momento seja um momento de conhecimento e um momento abençoador para você e para mim. É um prazer poder estar aqui ministrando essa aula. Eu espero que você, onde você esteja agora, em casa, no carro, no hospital, no trabalho, onde você estiver, que você seja ricamente abençoado e que esse tempo aqui seja um tempo proveitoso para nós dois. Eu quero falar nesse momento, trazer um estudo bíblico sobre o espiritismo kardecista à luz das escrituras. E o espiritismo kardecista, sistematizado por Allan Kardec no século XIX, ele ensina, entre outras coisas, a reencarnação, a comunicação com os mortos, a evolução espiritual por meio de múltiplas existências e a possibilidade de receber mensagens dos espíritos por intermédio de médiuns. Então, em um resumão aqui, é isso que ensina o espiritismo kardecista. É importante lembrar que esse estudo, o objetivo dele não é atacar pessoas, nunca é atacar pessoas, mas comparar essas doutrinas kardecistas com o ensino da Bíblia, né? O que a Bíblia diz sobre as doutrinas ou a doutrina kardecista. E os cristãos são chamados a examinar todas as coisas à luz das Escrituras. Confirmando isso, leia comigo Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no versículo 11, se você tem a sua Bíblia aí perto de você. Atos 17, capítulo 11. Olha o que as Escrituras sagradas nos dizem sobre isso. O cristão ele tem o objetivo, como dever, examinar todas as coisas à luz das Escrituras. Ora, estes de Bereia, os crentes de Bereia, eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então o apóstolo Paulo pregava e os crentes de Bereia, eles conferiam. Eles não saíam engolindo tudo que Paulo dizia, tudo que era pregado, tudo que era ensinado, tudo que era exposto, sem conferir, acreditando cegamente. Não. E isso é imprudente. Então, nós cristãos precisamos e temos o dever de examinar todas as coisas que nos são ensinadas à luz das Escrituras, ok? E em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, diz o seguinte: examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Então, o nosso intuito aqui nesse momento é examinar a doutrina kardecista à luz das Escrituras. Em primeiro lugar, por que examinar a doutrina kardecista e todas as outras doutrinas à luz das Escrituras? Por que examinar todas as coisas que nos são ditas, que nos são passadas à luz das Escrituras? Em primeiro lugar, porque a Bíblia é a única regra infalível de fé. E o cristianismo bíblico afirma que Deus revelou a sua vontade de forma suficiente nas Escrituras. Tudo que Deus quer nos revelar, quis ou quer nos revelar, Ele nos revelou por meio das Escrituras, por meio da Bíblia.
Nós temos algumas referências aqui bíblicas sobre isso. Por exemplo, 2 Timóteo, muito conhecido, capítulo 3, versículos 16 e 17. Olha o que o apóstolo Paulo, falando sobre as Escrituras, ele nos diz, o apóstolo Paulo, aquele homem de Deus, movido pelo Espírito Santo, ele disse o seguinte, no capítulo 3 de 2 Timóteo, versículo 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A Escritura aqui se refere à Bíblia Sagrada, ok? Não é a todos os livros, não. Não é a qualquer livro, não. Está se referindo exclusivamente aqui à Bíblia Sagrada que temos hoje nas nossas mãos. Versículo 17. A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, esse é o objetivo das Escrituras. É fazer com que o servo de Deus seja habilitado para toda boa obra. O cristão genuíno, o cristão verdadeiro, o cristão sábio, inteligente, que teme a Deus, que ama o Senhor, sempre vai se voltar para as Escrituras. É o dever que ele tem. Mas não foi só Paulo que falou isso. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 19 ao 21, ele também fala sobre a importância da Escritura. 1 de Pedro, capítulo 1, ou 2 de Pedro, perdão, capítulo 1, versículo 19 ao 21, ele nos fala isso, algo sobre as Escrituras. 2 Pedro 1, 19 ao 21. Olha o que Pedro diz. Pedrão, assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, aqui fala-nos sobre a inspiração, a autoridade das Escrituras. Então, quando você pega a sua Bíblia na mão e você lê a sua Bíblia, você está lendo a palavra de Deus que nos foi dada, inspirada, né? E Deus usou homens inspirados por Ele para nos dar as Escrituras. E aí, é por isso, por ela ser a palavra de Deus, que tudo você cristão tem que examinar à luz das Escrituras. Você tudo tem que recorrer às Escrituras. Será que é isso que as Escrituras estão dizendo? Será que é isso que a Bíblia diz? Será que essa doutrina está de acordo com as Escrituras? No caso do estudo de hoje, será que a doutrina kardecista está de acordo com as Escrituras? Então você usa as Escrituras, recorre às Escrituras para ter a verdade absoluta e não ter dúvida e não ser enganado e assim por diante. O salmista, no Salmo 19, versos 7 ao 11, nos fala algo também sobre isso. Salmos. Esse livro maravilhoso, né? Salmos 19, 7 ao 11. Diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples.
Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais, versículo 10, são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Então aqui o salmista fala sobre o valor das escrituras, a importância da escritura, e é através da escritura, como o salmista disse aqui no verso 11, que o servo do Senhor é admoestado, e que há recompensa, a grande recompensa em guardar as escrituras, ok? Então tenha isso em mente, avalie toda a doutrina, todo o ensinamento que for passado a você à luz das escrituras. Isaías não fica de fora, e ele diz em Isaías 8, versículo 20, Isaías capítulo 8, versículo 20, falando também sobre as escrituras, ele diz o seguinte: a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Então, que Deus levante pessoas que falem de acordo com as escrituras, que Deus levante pregadores, pastores, mestres que ensinem as escrituras e não aquilo que eles querem ou acham, tá? E a última referência está lá em Judas, no versículo 3. Judas, versículo 3. Judas não tem capítulo, vários capítulos, porque não dizer que Judas tem um capítulo só. Judas 3, lembrando que esse não é o Judas Iscariotes, Judas capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Como nós, cristãos, lutamos pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos? Nos voltando para a Escritura, de forma absoluta. Assim que nós lutamos pela fé que uma vez foi dada aos santos. Qualquer revelação espiritual posterior deve ser julgada pela palavra de Deus e não o contrário, tá bom? Então, tudo que foi dito a você, principalmente no ensino religioso sobre Deus, no ensino cristão, e até mesmo na igreja, principalmente na igreja, você precisa conferir com as escrituras, tá bom? Em segundo lugar, aqui no nosso estudo, segundo ponto, o primeiro foi que a Bíblia é a única regra de fé, ou a única regra infalível de fé. É a Bíblia. Em segundo lugar, a comunicação com os mortos na Bíblia, ela é proibida. E é isso que o kardecismo faz. Mas a Bíblia condena a comunicação com os mortos. Uma das principais práticas do espiritismo é exatamente isso, a mediunidade, a comunicação com os mortos. Entretanto, Deus, ele condena expressamente a consulta aos mortos. E nós temos vários textos na Bíblia mostrando ou comprovando isso. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 ao versículo 12. Levíticos, capítulo 19, versículo 31. Levíticos, capítulo 20, versículo 6. Isaías, capítulo 8, versículo 19 ao versículo 20. 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13 e o versículo 14. Vamos ler aqui
Levíticos, você confira essas referências aí na sua Bíblia. Mas Levíticos, capítulo 19, versículo 31, diz aqui o seguinte. Eu vou localizar aqui, capítulo 19, versículo 31, diz o seguinte: não se voltem para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procurem, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Ou seja, necromantes e adivinhos, aquelas pessoas que consultavam os mortos. As Escrituras proíbem, né? O Senhor proibiu o seu povo de ter contato com essas pessoas ou religiões, por assim dizer. Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 10 ao 12. Vamos aqui também, em Deuteronômio 10. Deuteronômio 18. 10 ao 12. Ele diz o seguinte: que não existe entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos de diante de vocês. Então você vê aqui nesse texto que nós lemos, que dentre muitas coisas, a consulta aos mortos, aos espíritos, é condenada pelo Senhor Deus. E essa é uma prática da doutrina kardecista, condenada por Deus. Ok? Agora vamos aqui em 1 Crônicas 10, 13 e 14. 1 Crônicas 10, 1 Crônicas, deixa eu conferir aqui. Isso, 10, 13 ao 14. 10, 13 e 14. Assim, Saul morreu por causa da transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não tinha guardado, e também porque consultou uma médium, e não o Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então essa história é bem conhecida. Nessa história nós vemos Saul, no seu desejo de conhecimento e de saber coisas relacionadas ao futuro, o que ele faz? Ele procura uma médium, se fosse nos dias de hoje, um kardecista, para consultar os mortos, né? Saul morreu justamente porque procurou uma médium em Endor, não é? Então, fica aí nosso segundo ponto do nosso estudo, que é a comunicação com os mortos é proibida pelas Escrituras. Terceiro ponto do nosso estudo aqui é o seguinte: após a morte vem o juízo. Então, essa ideia de reencarnação que é ensinada, né, pelo Espiritismo, ela é contrária à palavra de Deus. Ah, Júlio, mas eu acredito na reencarnação. Amado, amada, uma coisa não se torna verdade só porque você acredita, ou só porque você quer que seja assim, só porque você prefere acreditar em uma mentira, ela não se torna verdade, né? E o que a Bíblia diz, a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, nos diz do Deus soberano que criou os céus, a terra, o mar e o ser humano para a sua glória. O que a palavra desse Deus diz é que após a morte não vem reencarnação, ela vem o juízo. Depois da morte vem o juízo divino. E você precisa ter isso em mente, né? A Bíblia ensina uma única coisa, que é o juízo após a morte. Hebreus 9, 27.
E assim como aos homens está ordenado morrerem, né, uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, após a nossa partida, virá o juízo. Não tem outra coisa, né? Não existe reencarnação. Eu vou me reencarnar e eu vou vir uma borboleta, eu vou vir uma águia, eu vou vir um outro tipo de homem com olhos azuis. Isso é mentira. Não é isso o que as Escrituras nos dizem. Além de aos Hebreus 9, 27 dizerem que após a partida vem o juízo, temos outros textos na Bíblia que nos mostram isso também, como por exemplo Lucas, capítulo 16, o versículo 19 ao versículo 31. Olha o que as Escrituras nos dizem, Lucas 16. Lucas 16, do 19 ao 31. Ela nos conta a história do rico e do Lázaro. E os dois partiram. E ao partirem, né, deste mundo, dessa vida, eles se encontraram não reencarnados, mas eles se encontraram na sua realidade. Né? O rico na sua realidade física, mental, com os seus sentidos, com as suas memórias, com as suas lembranças, e ele estava no inferno, enquanto o mendigo estava no paraíso, né? Ou no seio de Abraão, no paraíso e no seio de Abraão, né? Então, eles não reencarnaram, eles foram cada um seguindo o seu juízo. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 3, diz o seguinte, Eclesiastes 11, 3. Perdão. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 3. Diz assim a poderosa palavra de Deus: se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Então, usando aqui essa comparação, o Espírito Santo que nos deu as Escrituras está deixando claro que depois da nossa partida não existe a reencarnação. Essa ideia de reencarnação, ela é uma farsa, ela é uma mentira, né? E é por isso que diz, se uma árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ela ficará. Ou seja, a árvore não sofreu, digamos assim, uma transformação, né? Uma outra realidade. Não, ela continuou sendo árvore. Uma árvore caída, mas continuou sendo uma árvore. A ideia geral aqui é que não existe reencarnação. Depois da partida segue-se o juízo. Mateus 25, 46. Mateus capítulo 25. Vamos para a Bíblia. Vamos fundamentar o nosso entendimento na Bíblia. Mateus 25, 46. Olha o que diz as Escrituras. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Ou seja, depois da morte, é isso que existe. Existe o castigo eterno para o ímpio, para o pecador, para aquele que rejeitou a Cristo. E existe a vida eterna para aquele que recebeu Jesus como Salvador, para aquele que se entregou ao Senhor Jesus, para aquele que assumiu um compromisso com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, que é a solução final de Deus para o problema do pecado, né? Não existe outra solução. Jesus Cristo, ele é a solução final para o problema do pecado.
João capítulo 5, versículo 28 e 29, encerrando as referências. João 5, 28 e 29. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Então, mais uma vez aqui, as Escrituras estão falando de apenas duas realidades: juízo eterno, a ressurreição para o juízo, né? E a ressurreição para a vida. Falando aqui sobre o destino do pecador, do ímpio, daquele que rejeitou o Senhor Jesus e acreditou nas mentiras, né? Preferiu uma vida de pecado, e a ressurreição para a vida, para aqueles que entregaram-se a Cristo, reconheceram que eram pecadores e assumiram compromisso com o Senhor Jesus. Não existe na Bíblia qualquer ensino sobre múltiplas vidas. Você só tem uma vida. Deus deu a mim e a você apenas uma vida. E enquanto você estiver aqui, cabe a você e a mim tomar a decisão por Cristo, né? Ou tomar a decisão de não receber a Cristo. E no final, com essa sua vida, você irá para o juízo eterno. Ou com essa sua vida, você irá para a alegria eterna e para a vida eterna e para o paraíso e estar com o Senhor Jesus. O nosso quarto ponto é o seguinte: a salvação, ela é pela graça. O kardecismo ensina a evolução espiritual. A Bíblia ensina a salvação exclusivamente pela graça, né? Aos Efésios 2, capítulo 2, versículo 8 e 9, nos diz isso: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto, no caso a fé, não vem de vocês, ela é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, mas é um dom de Deus. Então, não há essa evolução espiritual até um ponto, não. Aqui, a salvação pela Bíblia é pela graça. Você não merece a salvação, mas Deus, ele te dá essa salvação de graça pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Olha o que as Escrituras nos dizem. Romanos 3, 23 e 20 ao 28. Romanos 3. Vamos comigo, vem comigo. Versículo 23 ao 28 diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. E a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriores cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de qual lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, está aí. É pela graça que o pecador ele é salvo, ao receber Jesus como Salvador, ao confiar em Jesus como seu Salvador. Então ele é salvo mediante a graça, não por evolução espiritual. Tito, capítulo 3, versículo 5. Eu vou aqui na Bíblia física, porque o tablet está travando um pouquinho. Mas vamos lá. Tito, carta de Tito. Cadê você, Tito? No capítulo 3.
versículo 5, diz o seguinte: Ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então você vê que todos esses textos que eu estou aqui te dando, ele prova exatamente isso, que a salvação é pela graça, não pela evolução espiritual, como é ensinada no kardecismo. Gálatas 2,16, as escrituras também nos dizem o seguinte, deixa eu localizar aqui, Gálatas 2,16, diz a palavra de Deus: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. 4:12, Filipenses 3:9. Eu abro aqui com vocês, Filipenses 3:9 diz o seguinte, a palavra de Deus: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, minha gente, a salvação nas Escrituras, ela não vem da evolução espiritual, como é ensinada no kardecismo, mas ela vem pela graça de Deus, ok? Em Cristo Jesus, graça essa oferecida por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é isso que as Escrituras elas nos ensinam. O quinto ponto nos mostra que Cristo é o único mediador. O Senhor Jesus é o único mediador. Nós não precisamos recorrer aos espíritos para ter a mediação, como é dito no kardecismo. Não. Mas Jesus Cristo, pela Bíblia Sagrada, pela Palavra de Deus, ele é o nosso único mediador. O Senhor Jesus, ele é suficiente para nós. Olha o que nos diz Timóteo, no capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, a palavra de Deus. 2:5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, o homem. Em João, no capítulo 14, versículo 6, Jesus diz assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você não precisa dos espíritos para ir a Deus. Jesus é esse único acesso, é o único que faz esse acesso, é a única ponte, é o único que te leva a Deus. Somente o Senhor Jesus. E é fantástico o que é dito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 12, que com certeza você já leu ou já ouviu falar em algum lugar. Se não ouviu, eis aí. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Acabou. É só por meio de Jesus Cristo. E encerrando esse ponto, aos Hebreus capítulo 7, versículo 25, nos é dito o seguinte: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, está claro aqui que é o Senhor Jesus
que é o nosso mediador. Não precisamos recorrer aos espíritos para a mediação entre nós e Deus. Se você tem feito isso, pare imediatamente. Ah, Júlio, mas eu sou kardecista porque a minha mãe era kardecista, porque minha avó era kardecista, porque o meu pai era kardecista, aquele colega da escola era kardecista. Mas eu estou aqui com a palavra de Deus mostrando para você que as doutrinas ensinadas lá, passadas para você, elas estão erradas. As escrituras estão falando com você outras coisas, diferente do que você aprendeu. E você precisa, principalmente você que é cristão, mas que ainda tem um pezinho no kardecismo, você precisa se voltar para a palavra de Deus. Em sexto lugar, os mortos não voltam para transmitir mensagens. Eles não voltam para transmitir mensagens. Né? A parábola do rico e do Lázaro, ela ensina que existe um limite estabelecido por Deus. Mais uma vez aí, Lucas capítulo 16, versículo 19 ao versículo 31. E você vai ver lá que o Abraão, ele declara que os vivos devem ouvir Moisés e os profetas, ou seja, as escrituras, né? Quando foi dito lá pelo Abraão para o rico, os teus irmãos eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos, né? Ouçam-os. Ele estava citando o conteúdo escritura que se tinha naquele momento, né, que era o Antigo Testamento, Moisés e os profetas. Hoje nós temos uma revelação mais completa, porque nós temos também o Evangelho, né? Nós temos o Novo Testamento. Então você tem hoje muito mais recurso, muito mais revelação escrita de Deus para que você possa conduzir a sua vida na presença do Senhor sem acreditar nessas mentiras, nas invenções, nos achismos e em todas as outras coisas que são ditas por aí. Em sétimo lugar, devemos provar os espíritos. Isso mesmo, a Bíblia nos manda provar os espíritos, examinar os espíritos, né? Nem toda manifestação espiritual ela vem de Deus. E é por isso que você precisa provar os espíritos. E aí você tem textos como João, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1, que fala sobre isso. No capítulo 4, o versículo 1 diz: Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora, né? 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 14 e no versículo 15, o apóstolo Paulo ele fala também algo nesse sentido. No capítulo 11 de 1 aos Coríntios, versículo 14 e versículo 15, ele diz o seguinte: ou a própria natureza não lhes ensina que é desonroso, 2 Coríntios, e eu estou lendo primeiro, gente, perdoa essa gafe aí, 2 Coríntios, capítulo 11, 14 e 15, diz o seguinte, palavra de Deus: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Então, o Satanás, ele tem esse poder de se disfarçar de anjo de luz, né? E os seus ministros também têm a capacidade de se disfarçar.
E muitos ministros de Satanás têm surgido pelo mundo. E eles falam que eles tiveram uma visão, uma revelação, e que viram espíritos iluminados e que eles viram anjos e uma série de coisas. Enfim, as escrituras nos mandam examinar, provar os espíritos. E como eu provo os espíritos? De acordo com a palavra de Deus. Como eu provo se uma doutrina ela é bíblica ou não bíblica? Se ela é de Deus ou não? Se um ensinamento, algo que está me sendo ensinado é de Deus ou não? Como eu provo isso? Me voltando para a palavra de Deus. Ok? Mateus 24, foi dito por Jesus o seguinte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, a grande lição que nós temos aqui é o engano, a realidade do engano. E muitas pessoas, elas têm se permitido ser enganadas. Por quê? Porque não querem se voltar para as escrituras. Elas preferem acreditar naquilo que foi passado pelos seus pais, pelos seus avós, naquilo que é passado pelas redes sociais, pela internet, do que ir às escrituras e ter trabalho de ler, de examinar, de pesquisar, de orar pedindo a Deus direção nos estudos, de conversar com alguém que possa ensinar, ou até mesmo de parar para assistir um vídeo como esse, uma aula como você está fazendo aqui agora. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 9 ao 12, diz o seguinte: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, mais uma vez aqui, a realidade do engano é exposta de acordo com o que nós lemos aqui na Escritura. Então, prove o que te é ensinado, prove o que te é ministrado, prove com as Escrituras, aquilo que estão pregando para você, ensinando para você, aquilo que você ouviu num vídeo, aquilo que você leu num folhetinho, prove de acordo com as Escrituras. Se não bate com as Escrituras, se é condenado pelas Escrituras, rejeite imediatamente. O discernimento espiritual ele deve ser exercido com base na palavra de Deus. Em 8º lugar, é o nosso último ponto, tá bom? A obra de Cristo, ela é uma obra completa. A obra de Cristo, sua obra na cruz do Calvário, tudo que ele veio fazer, ela é uma obra completa. A Bíblia ensina que Jesus realizou uma redenção perfeita. Bom? João, capítulo 19, versículo 30, diz o seguinte, a palavra de Deus: quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, ou seja, está completo. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Hebreus 10. Aos Hebreus, capítulo 10. Você pode conferir comigo na sua Bíblia. O versículo também é o versículo 10 ao versículo 14. Diz o seguinte: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas.
Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Ou seja, a obra de Deus, de Cristo na cruz do Calvário, foi uma obra completa, já é uma obra consumada. Colossenses, leia comigo, Colossenses, capítulo 2, 13 ao 15, diz o seguinte: E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que está contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Versículo 15. E, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Finalizando Romanos 8:1, e eu gosto muito de Romanos 8, capítulo 8, versículo 1, que nos diz o seguinte: Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então não existe karma, não existe purgatório, não existe nada após a morte onde você vai ter que ficar ali evoluindo, sofrendo, pagando uma penalidade para você chegar a um estado de perfeição. Nada disso. O Senhor Jesus pagou a sua dívida e minha dívida na cruz do Calvário. Você que já recebeu Jesus como Salvador. E a obra dele é uma obra completa. Ele disse, está consumado. Nós lemos isso lá em João 19:30. A obra está consumada. Não há necessidade de sucessivas existências para completar a salvação. Você não tem que reencarnar e nascer depois em outro corpo e vivendo e revivendo vidas e vidas e vidas para que você tenha a sua completa salvação, até chegar a um ponto que você possa ser salvo. Você não precisa disso, não acredite nisso, não é isso que as Escrituras ensinam. Nós lemos aqui em Romanos 8:1 que nenhuma condenação existe para os que estão em Cristo Jesus. Nós lemos o mesmo em Colossenses, nós lemos o mesmo em Hebreus 10, do 10 ao 14, que o sacrifício de Cristo foi único, e João 19:30, Jesus disse na cruz, está consumado. Ou seja, o trabalho dele foi cumprido, a dívida está paga. Colossenses 2, 13 ao 15 diz que a dívida que era contra nós, a moeda, foi cancelada, foi cravada na cruz. Então você não precisa encarnar e reencarnar para obter a sua salvação ou para completar a sua salvação, tá bom? Partindo para a conclusão, é importante nós sabermos o seguinte: a Bíblia ensina uma única vida. O kardecismo ensina a reencarnação. A Bíblia proíbe consultar os mortos. O kardecismo aceita a mediunidade. A Bíblia ensina a salvação pela graça mediante a fé em Cristo. O kardecismo, ele enfatiza o progresso espiritual por sucessivas existências. A Bíblia afirma que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Essas diferenças levam os cristãos a concluir que o espiritismo kardecista não está em conformidade com o ensino das Escrituras. E é por isso que nós, cristãos, rejeitamos e temos que rejeitar esses ensinos e essa
essas doutrinas kardecistas com muito respeito pelas pessoas, né? Lembrando que a nossa ideia aqui não é atacar pessoas, mas comparar o ensino kardecista com o ensino das Escrituras. E eu espero que você tenha sido esclarecido por esse ensino e que você possa curtir, comentar e compartilhar com outras pessoas que precisam desse conhecimento. Que Deus ele abra o teu coração e o coração de todos aqueles que andam acreditando, dando ouvidos, que se simpatizam com essas doutrinas, com esses ensinamentos, e que sim, Senhor, o Senhor possa abrir o coração e a mente dessas pessoas para que elas não sejam enganadas por Satanás, mas se voltem para as Escrituras e tenham de fato um encontro com Cristo, em nome de Jesus. Amém.